Falar um pouco a respeito de política, Livaldo Barbosa e Lívia. O Progressistas vai disputar, por exemplo, o cargo majoritário no Senado Federal, com Ciro Nogueira. E agora há a possibilidade de que Joel Rodrigues seja o candidato a suplente nessa chapa. Hoje, Livaldo Barbosa conversou com o deputado federal Júlio Arcoverde, que é do Progressistas, e avaliou o cenário para a eleição 2026 sob o ponto de vista da oposição. A gente está trabalhando, como sempre tivemos, fazendo esse trabalho através dos prefeitos municipais. A gente não tem como negar que o nosso principal ponto dessa eleição é a reeleição do senador Ciro, e o que a gente vem acompanhando e através de pesquisas está muito bem consolidada essa questão do Ciro. Mas claro que eleição é eleição, então nós temos que continuar esse trabalho. Em relação à definição do governo, a gente não tem muita preocupação, porque a gente sempre sabia que na hora H o governador ia fazer o arranjo da base do governo. Claro que tem muitos descontentamentos. Eu acredito que, a minha opinião pessoal do deputado Júlio, o grupo do deputado Demístio foi alijado do processo totalmente. O presidente Demístio não merecia, ele foi um vice-governador até agora muito coerente, sempre que assumiu, manteve uma postura deixada pelo governador. O grupo do presidente Demístio tem 2 deputados, um estadual e um federal, tem a esposa do presidente Demístio, que é prefeita de uma grande cidade do Piauí, Esperantina. Então, o que causou espécie a gente é a participação desse grupo do Demístio, que não foi bem colocada nesse novo acordo. Mas, em relação às outras vagas, era o normal, era o que podia se esperar mesmo, porque tem 2 postulantes ao Senado, e eu sempre achei que ele iria repetir a chapa. Não pensei que o governo ia exigir chapa pura de governador e vice-governador. Olha, Livaldo Barbosa, uma análise também do campo da situação aí, quando fala... É verdade, Joelson. Oposição, nesse momento do processo político, ela procura sempre, independente de quem esteja na oposição. O PT já foi oposição, se comportou da mesma forma. MDB, quando foi da oposição, do mesmo jeito. O Progressistas, hoje, na oposição, é o principal partido, junto com a União Brasil, que é o do prefeito da capital, se comporta exatamente tentando manter suas bases, que não é fácil manter as bases, e apostar em divisões da base governista, que é maior. Então, é sempre essa a expectativa. O deputado Júlio Arcoverde não é que tenha sinalizado para um apoio do PT, ou aliás, o apoio de uma dissidência, digamos assim, uma dissidência com o vice-governador Temístocles Filho. Mas, de certa forma, essa solidariedade representa mais uma análise, né, Lívia? Uma análise do cenário de hoje, já com vistas às projeções do futuro. Por exemplo, a Federação União Brasil e Progressistas, Joelson, realiza convenção já, como federação agora, no dia 5 de julho, e que poderá ter desdobramento da estratégia nacional, com repercussão também nos estados, incluindo o Piauí. Uma solidariedade federada com provocação, né, Livaldo? Também tem um tom de que faz com que seja necessário, até pela saúde de uma boa oposição, ter esse tipo de volta, né, de falar sobre a situação, de falar sobre o grupo adversário eleitoral e deixar deixar em aberto um espaço para que, caso ocorra algum tipo de ruptura, que eu acho um pouco difícil, falando de Temístocles Filho, mas, claro, tudo é possível na política, tem esse espaço, tem essa possibilidade, assim como falavam sobre a Bárbara do Firmino, na época que ela compunha o grupo do Progressistas, acabou que ela foi. Então, assim, existe esse tom de provocação que é até salutar para uma eleição, para uma competição eleitoral. Sigo a relatora. Aí, tá vendo? Sigo a relatora também. É aquele famoso, um gol que vale 2, né, Livaldo? É verdade. Tira do seu opositor e acrescenta ao seu. Exatamente. Mas, enfim, mas aí são... A conferir. A conferir, é preciso esperar. E o deputado federal Júlio Arcoverde comentou também sobre o cenário nacional para as eleições de 2026. O centro vem muito forte nas principais estados do Brasil e eu acredito, do jeito que teve uma onda de esquerda, pode ter uma onda de centro-direita já no sul, sudeste, centro-oeste e norte já é consolidada. E agora o que a gente vem vendo é a desaprovação do presidente Lula em todas as pesquisas que a gente observa.
A gente vê que o presidente Lula não tem mais aquele percentual, até porque hoje, com a questão dos juros altos, Selic de 15%, alta da inflação, alta dos preços, está atingindo muito o eleitorado do presidente Lula, principalmente o eleitorado do Nordeste. Então, isso está refletindo muito nas pesquisas. Lívia, essa leitura que se faz da gestão do presidente Lula e aquilo que é considerado impopular, daquilo que ele tem feito, a forma... O deputado Fábio Novo falou aqui com a gente sobre uma coisa é a reprovação do governo, outra coisa é votar no candidato eventual do governo ao próprio presidente Lula. São duas coisas que ele distingue. Mas o fato é que a oposição está usando essas reprovações do governo Lula como uma forma de desacreditar o futuro candidato à reeleição Lula, né? E uma frase que eu achei fenomenal, que é uma das armas que a oposição utiliza para falar sobre o governo Lula, é falar do ministro Haddad. Claro, nesse momento ele está sendo o principal foco dessas discussões, pelo bem e pelo mal. E eu vi uma frase que é o seguinte: a maior arma do ministro Fernando Haddad é a sua maior fraqueza. Por quê? Porque a dificuldade em relação com o Congresso, por ele ceder muito às bases do Centrão, às bases da centro-direita, é justamente pelo fato dele não poder sair do cargo. E a oposição, ela ataca, de certa forma, menos o ministro Haddad, porque se ele sair, pode entrar alguém mais ortodoxo e mais complicado do que ele. Que não vai atender a esse... Que não vai atender. Então, assim, a fraqueza do ministro Haddad é a sua maior força, de não ser derrubado, porque se entrar alguém pode ser pior do que ele. Então, existe já esse entendimento. E as críticas ao governo federal e ao presidente Lula em específico para o próximo ano perpassam por seus aliados até chegar nele. E por isso que é tão complicado fazer a manutenção da comunicação, porque ele precisa primeiro cuidar de todos os ministérios, de todos aqueles que estão ao seu lado e do Centrão, para depois cuidar da sua imagem pessoal, que também está um pouco complicado.